aleluia, aleluia, aleluia. Felizes são vocês que agora passam fome, porque serão saciados, felizes é seu nome. Felizes são vocês que agora passam fome, porque serão saciados, felizes é seu nome. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E, além disso, vinham os cachorrinhos lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E, além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, queridos visitantes, prezados internautas que estão sintonizados conosco pelas redes sociais, YouTube, o Facebook, também a Rádio Vitral Web de Conselheiro Lafayette, levando até vocês este nosso encontro e colaborando para que também você sintonize-se com a força da Palavra de Deus e alimente-se espiritualmente do pão da vida. 2 lados: o lado do rico e o lado do pobre. O lado da autossuficiência e o lado da humildade. O lado da consciência pesada e o lado da consciência tranquila. O lado da alegria e o lado da tristeza. O lado do otimismo e o lado da decepção.
são contradições que vivemos na vida e que encontramos no nosso dia a dia e tantas outras, marcadas pelas nossas atitudes. Todos nós queremos ser merecedores do reino dos céus. Todos nós precisamos lutar para que isso aconteça e precisamos fazer a nossa parte. É aquela situação. Quem gosta da gente é a gente mesmo. Não existe ninguém que gosta mais de nós do que nós mesmos. Por isso, quanto mais nós buscamos ou buscarmos a verdadeira direção, mais nós seremos agraciados, mais nós seremos recompensados e a nossa alegria será completa quando nos encontrarmos face a face com Deus, que nos aguarda com alegria e reserva para nós e nos oferece o que Ele reservou para nós lá nos céus, porque neste mundo soubemos viver os seus ensinamentos, soubemos estar atentos àquilo que os profetas predisseram e também soubemos praticar a lei manifestada nas mãos de Moisés, leis que são direção para vivermos mais perto da graça de Deus, ou seja, os mandamentos. Meus amigos e amigas, irmãos e irmãs, queridos visitantes, internautas, essa contradição que nós vivemos no nosso dia a dia é uma contradição que agrada a Deus e que ao mesmo tempo entristece o seu coração. Ele não quer que nenhum de nós, seus filhos, Ele não quer que nenhum de nós nos afastemos do seu aconchego, nos afastemos de sua paz, do seu amor, porque não é Ele que nos afasta, nós mesmos nos afastamos, nós mesmos buscamos atitudes ou atividades que atrapalham esse nosso caminhar, acabam tornando-nos mais mancos, acabam tornando-nos mais impotentes, acabam nos tornando cada vez mais pessoas que buscam distanciar-se da graça. Mas isso não pode acontecer se gostamos de nós mesmos e queremos as coisas boas para nós. Precisamos fazer jus à manifestação da graça de Deus em nossa vida, que acontece todo dia e toda hora. O texto do Evangelho de hoje é o texto que nos mostra qual caminho nós podemos seguir, qual direção que nós precisamos preocupar neste mundo para praticarmos a decisão certa, a decisão correta, a decisão que vai nos mostrar toda esta felicidade, toda esta conquista que Deus reserva para todos nós. Não adianta, quando o fim nosso chegar, nós pedirmos a Deus para voltarmos aqui e comunicarmos aos nossos como que foi ou como que é esta presença lá nos céus. Não adianta, o que adianta é o presente, o que adianta é o momento agora, o que adianta é a nossa mudança, sempre para melhor, deixando de lado tantas pequenas coisas insignificantes e abraçando as grandes coisas muito significativas que estão de acordo com a vontade de Deus e que nós mesmos sabemos muito bem como conquistá-las e como andar neste caminho. O canto agora mesmo das crianças: tenho 1000 sementes de carinho, tenho 1000 sementes de amor, tenho 1000 sementes de paz para te dar. Assim deve ser a nossa vida. Dar para quem? Não é para Deus, é para nós mesmos, que precisamos deixar-nos viver como uma semente, brotando, dando frutos neste mundo, para colhermos estas alegrias do bem semeado, do bem frutificado lá nos céus. Deus não quer que nenhum de nós
cresçamos às custas do outro. Deus não quer que nenhum de nós busquemos ser felizes prejudicando o outro. Deus não quer que nenhum de nós conquistemos o seu amor passando por vias que não são as vias que agradam o seu coração. Se gostamos de nós mesmos, a nossa maior preocupação deve ser esta: não nos afastarmos do caminho certo. Não nos afastarmos da direção que conduz a Deus. Revestir-nos de tudo aquilo, ou de todas as virtudes que são caras a Deus, queridas a Deus, e que Ele nos oferece, cada uma delas, para vivermos neste grande círculo, Ele conosco, nós com Ele, Ele dando-nos, Ele oferecendo-nos todas as direções que levam a Ele, e nós praticando o que Ele gosta, andando nessas direções, voltando-nos a Ele para recebermos o prêmio. Se trabalhamos ou trabalharmos neste mundo, praticando o que Ele nos pede, o que Ele quer de nós, com certeza o final será feliz. E não precisaremos nunca pedir a Ele que, depois que estivermos nos seus braços, voltarmos aqui e anunciássemos aos outros. Lá é assim, precisamos mudar de vida para todo mundo, vocês precisam mudar de vida para que todo mundo possa desfrutar desta alegria. Imaginem vocês se nós conhecêssemos o caminho, ou melhor, podemos conhecer muito bem. Nós é que colocamos obstáculos, nós é que colocamos empecilhos que nos atrapalham nesta direção. Por mais que nós passemos por este mundo, vivendo 50, 60, 100 anos ou até mais, ou até menos do que isso, não deixemos de voltar as nossas atenções para o alto. Buscar as coisas do alto neste mundo. Buscar não somente imaginando, mas pensando, praticando, pois quanto mais vivermos nos caminhos de Deus, olhando e praticando as coisas do alto, mais nós vamos antecipar as alegrias celestes conosco já acontecendo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.